E aí, galera, foi bonita a aula de equações, né? Então agora vamos passar direto para de álgebra. Segura aí o professor Fábio. E aí, pessoal do Me Salva, vamos começar agora então nossa revisão de toda a álgebra linear. A álgebra é uma matéria que às vezes é considerada difícil, não porque as contas são complicadas, a gente não tem que fazer nenhuma integral, nada bizarro assim, mas porque ela tem muito conceito, ela é bastante abstrata, mas ao mesmo tempo ela tem muitas aplicações, então é uma matéria muito importante a gente aprender. A E álgebra aí, linear, galera, foi ela bonita a aula começa de com o equações, problema né? de Então resolver agora sistemas vamos passar lineares. direto Então, para de sistemas álgebra. lineares são Segura aqueles que aí as o professor equações são Fábio. escritas com as nossas incógnitas multiplicadas por algum número só. Não tem número ao quadrado, não tem eles multiplicados por eles mesmos. E o procedimento que a gente faz para resolver um sistema linear é tipo o que se faz no ensino médio. É pegar as linhas, somar elas umas nas outras, de forma a gente tentar obter equações que dependam só de uma variável e não dessas três, por exemplo. E a maneira que a gente faz é o seguinte. Nós primeiro escrevemos uma matriz, uma tabela, um aglomerado de números de uma forma organizada, com os coeficientes dessas equações. Então, o número que multiplica x1 aqui, 1, depois menos 2, menos 1, 3, De 0, conteúdo. 2, Espera, tipo, vocês menos vão 1, falar disso? 1, menos 4, Então ainda não tenho 8, menos 3, dúvidas para responder. 7. Só que E essa matriz aqui, eu essa tenho tabela de números, planos nos para dá a ti. mesma informação Deixa eu ver se tá que tudo esse certo sistema aqui, aqui nos daí eu dá, te falo, só que de tá? uma forma diferente. Quando a Porque gente for transmissão calcular a são feitas solução na desse mão, sistema, assim, na a gente força vai ir fazendo bruta. operações entre essas linhas, e essas operações vão ser as mesmas entre as linhas da matriz. Por exemplo, se eu quiser eliminar esse menos 2x1 aqui, dessa linha aqui, dessa equação 2, eu preciso somar duas vezes a primeira equação nela. Então, eu pego e somo duas vezes a primeira linha dessa matriz aqui na segunda, e fico com a primeira linha continua igual, 1, 3, menos 1, 8. E a segunda, eu somo duas vezes a primeira na segunda. Então, 2 menos 2, 0. 2 vezes 3, 6, mais 0, 6. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1, menos 1. 2 vezes 8, 16. Menos 3, 13. E aqui a gente pode fazer, para eliminar esse valor aqui da terceira linha, somar a primeira com a última. Então, a gente fica com 1 menos 1, 0. 3 mais 2, 5. Menos 1 menos 4, menos 5. E 8 mais 7, 15. Certo? Aqui a gente tem uma nova tabela de números que nos dá uma informação desse nosso sistema de equações. Essa tabela aqui é como se fosse esse mesmo sistema que a gente manipulou para chegar mais perto da solução. Então, se a gente quiser continuar fazendo essa conta aqui, o que a gente pode fazer? Essa primeira equação aqui a gente deixa igual. 1, 3, menos 1, 8. Essa nossa última equação aqui, a gente pode dividir toda ela por 5 e ficar com 0, 1, menos 1 e 3, certo? A ordem tanto faz, a gente pode deixar a segunda no lugar da terceira, tanto faz. E agora a última, a gente tem esse 6 aqui que a gente quer eliminar. Vamos deixar ele aqui e continuar a conta. Menos 1 e 13, certo? Simplifiquei essa equação, mudei a ordem. E agora, se a gente continuar fazendo a conta, a gente pode multiplicar a segunda linha por menos 6 e somar na última. Que daí a gente fica com 1, 3, menos 1 e 8. 0, 1, menos 1 e 3. E agora, se a gente multiplicar essa linha por menos 6 e somar na terceira, 0 com 0 continua 0. Menos 6 vezes 1 mais 6 dá 0. Menos 6 vezes menos 1 dá 6. Menos 1 dá 5. Menos 6 vezes 3 dá menos 18. Mais 13 dá menos 5. E daí agora, essa tabela aqui, escalonada, que a gente chama, quando fica uma escada aqui de zeros, ela nos representa um sistema fácil de resolver, porque as equações que estão descritas aqui são x1 mais 3x2 menos x3 igual a 8, x2 menos x3 igual a 3, e por último aqui, 5x3 igual a menos 5, certo? Agora, a gente pode resolver isso aqui fazendo, simplesmente a gente sabe que x3 tem que ser igual a menos 1, dessa equação aqui, e sabendo que x3 é menos 1, a gente substitui na segunda. Então, nós vamos ter x2 menos menos 1 mais 1 igual a 3, e, portanto, x2 igual a 2. E, por último, se a gente substituir nessa primeira equação os dois valores que a gente já calculou, nós vamos ter x1 mais 3x2, ou seja, mais 6, menos x3, ou seja, mais 1, igual a 8. E, portanto, x1 é igual a 8 menos 7, 1.
certo? Basicamente, todos os problemas de álgebra linear que a gente tiver vão se resumir a um sistema que a gente precisa escalonar. E daí a gente faz esse procedimento para encontrar soluções. Pode acontecer do nosso sistema não ter solução. Por exemplo, se aqui em vez de 5 a gente tivesse 0, a nossa equação seria 0 igual a menos 5. E daí o sistema não tem solução. Ou poderia acontecer ainda desses dois valores serem 0 quando a gente terminou de escalonar. E daí a gente teria duas equações e depois nenhuma. A gente tem 0 igual a 0. E daí a gente teria infinitas soluções, certo? Então, esse procedimento de escalonar, além de nos dizer se o sistema tem solução e quantas soluções eles têm, a gente permite obter qual exatamente é essa solução, certo? Bom, a ideia da álgebra linear é enxergar esse tipo de problema em diversas situações. Então, a primeira coisa que se faz em geral é quando a gente olha um sistema assim, a gente pensa ele em três partes separadas, que são o seguinte: uma tabela com os coeficientes, que nem o que a gente fez antes, que são os coeficientes que multiplicam os x1, x2 e x3, que é a matriz dos coeficientes. Aqui, uma lista das nossas incógnitas, e do lado direito do igual a gente tem os números que ficaram lá, o lado direito, certo? Esses elementos aqui são o que a gente chama de vetores, que agora no começo, para nós um vetor é uma lista de elementos, certo? E aqui essa é a nossa matriz. Então, a gente enxerga um sistema de equações, na verdade, como uma equação em que a nossa incógnita é esse vetor aqui. E esse vetor é uma lista de elementos. No momento que a gente descobriu quem é esse vetor, a gente descobriu quem é o x1, quem é o x2 e quem é o x3. E, portanto, a gente tem, então, a nossa solução. Essa ideia de representar como matriz e vetores, então, nos permitem escrever o sistema como uma equação só. E a nossa incógnita, esses vetores, o número de coordenadas que ele tem nos dá o espaço com que a gente está trabalhando. Por exemplo, aqui nós estamos trabalhando com três incógnitas, com vetores aqui de 3 elementos. A gente chama esses caras de R3, vetores de 3 números reais, certo? E daí agora a gente vai começar a manipular esses vetores em vez de manipular aqueles sistemas de equações. E as operações que a gente faz com vetores são bastante simples, que são somar eles e multiplicar eles por números. A soma de vetores é simplesmente, se a gente tem um vetor aqui, A1, A2, e a gente soma com um vetor B1, B2, o resultado dessa soma é simplesmente A1 mais B1 e a outra coordenada A2 mais B2, certo? Somar vetores é a mesma coisa que somar as componentes deles. E multiplicar um vetor por um escalar, se a gente tem uma constante k, e a gente pega esse número e multiplica por um vetor qualquer, por exemplo, A1, A2, Fala galera, tivemos problema técnico aqui, a luz caiu. Enfim, é Brasil e a gente não teve o que fazer. Então, voltando agora no professor Fábio e álgebra linear. Boa aula, galera! Um vetor do Rn qualquer, a norma desse vetor é o tamanho dele. Isso vem das nossas ideias de geometria analítica mesmo. Se a gente tem um vetor aqui, a norma dele, o tamanho dele, vai ser a raiz da soma das coordenadas dele ao quadrado. Por exemplo, se fosse um vetor no R3, a norma dele seria a raiz de V1² mais V2² mais V3². É o tamanho dele. E o produto interno entre dois vetores é uma operação entre dois vetores, então, que a gente denota assim, o escalar V, o ponto V, chamado de produto escalar também. E isso aqui nos dá a norma do U vezes a norma do V vezes o ângulo entre eles, cosseno do ângulo entre eles. Essa é uma operação aqui que faz sentido quando a gente pensa em ângulos, quando a gente está em 2 ou em 3 dimensões. Mas se a gente faz essa conta em 2 ou em 3 dimensões, a gente obtém que o resultado disso aqui é o produto das coordenadas dos vetores de 1 a 1. O que eu quero dizer com isso? A gente pega a primeira coordenada do 1, multiplica com a primeira do V. Depois soma com a segunda coordenada do U, multiplicada pela segunda coordenada do V. E depois a terceira coordenada do U multiplicado pela terceira coordenada do V. Essa operação aqui de pegar cada coordenada, multiplicar entre si e depois somar todas, pode ser feita com qualquer vetor em qualquer dimensão. Então, isso aqui
é o que a gente define como o produto interno de dois vetores. E daí pensa o seguinte, se a gente tem dois vetores diferentes de zero, o tamanho deles é diferente de zero também. Se por acaso o produto interno aqui der zero, significa que esse cosseno do ângulo aqui tem que ser zero, certo? Se esse número não é zero, esse número não é zero, mas a multiplicação dos três deu zero, só pode ser que esse terceiro número aqui tem que ser zero. E, portanto, se esse cara é zero, significa que o ângulo dos vetores é de 90 graus. Isso faz sentido quando a gente pensa em duas ou três dimensões, mas a gente pode generalizar e definir que dois vetores são ortogonais, e daí a gente escreve assim, U é ortogonal, é perpendicular, no caso, ao V, é a mesma coisa que dizer que U escalar V, o produto interno com V, é igual a zero, certo? E essa definição de ortogonalidade é bastante importante, porque a partir dela a gente pode pensar em bases ortogonais. Como assim? Lembra que uma base é um conjunto de vetores linearmente independentes que a gente pode usar para descrever um espaço vetorial. Por exemplo, se a gente tiver esse vetor aqui, V1, e esse vetor aqui, V2, eles são vetores ortogonais e eles são uma base para o nosso R2. A gente pode escrever qualquer vetor do R2 com uma combinação linear deles. Se a gente quiser saber como que a gente pode escrever como uma combinação linear, pensa que a gente tem um vetor x qualquer aqui. E a gente quer escrever ele como algum múltiplo do V1 mais algum múltiplo do V2. Bom, geometricamente, faz sentido a gente enxergar isso da seguinte forma. O último assunto que a gente tem para tratar mais esse, certo? Como se fosse a sombra do nosso vetor x aqui em cada um dos eixos. Isso faz sentido porque, justamente, esses dois vetores são ortogonais. E essa operação da sombra é o que a gente chama de uma projeção. Então, a projeção de um vetor em um outro é calcular a componente dele nessa direção. Então, imagina que a gente tem aqui um vetor U qualquer e a gente tem um vetor x. A projeção de x em cima desse vetor U é esse vetor aqui, paralelo ao U, tal que ele é exatamente a sombra do x. Se a gente completar esse vetor com o que falta, esse vetor que falta aqui vai ser ortogonal ao U, certo? Para calcular, se a gente fizer essa conta, a gente vai ver que a projeção do x sobre o U pode ser calculada por x escalar U dividido por U escalar U vezes o vetor U. Então, isso aqui é um número dividido por outro número. Então, é alguma constante vezes o U. Essa projeção do x em cima do U é algum vetor que está na mesma direção que o U. E essa constante aqui nos diz exatamente qual é o tamanho dele, certo? Isso aqui, então, é o que a gente chama de uma projeção ortogonal em cima de um vetor. Mas a gente pode ser mais geral e falar da projeção ortogonal em cima de um espaço qualquer. Por exemplo, digamos que a gente tem aqui um espaço vetorial W, que a gente tem geometricamente essa representação aqui como um plano para facilitar a gente visualizar o que está acontecendo. E nesse espaço vetorial W aqui, eu tenho uma base ortogonal UV, certo? Daí, se eu tiver um vetor qualquer aqui, x, eu posso querer fazer qual é a projeção ortogonal dele, qual é a sombra dele em cima desse espaço vetorial, em cima desse W. Então, é um vetor aqui, a projeção, vou chamar de x chapéu. A projeção do x no espaço vetorial W é um vetor que pertence ao W e que o vetor que falta para completar com o x é perpendicular a esse espaço vetorial, é ortogonal a esse espaço. E daí, para calcular quem é esse cara, no momento que a gente tem uma base ortogonal, tudo que a gente precisa fazer é a projeção do x em cima do U somada com a projeção do x em cima do V, certo? Isso tudo são ideias geométricas que têm uma aplicação muito útil, às vezes, fora da geometria. A principal aplicação em termos de engenharia disso aqui é, por exemplo, o conceito de mínimos quadráticos. Problemas de mínimos quadráticos são problemas que surgem em várias e várias áreas da ciência, que são mais ou menos o seguinte. Um contexto aqui. A gente faz um experimento, por exemplo, que a gente quer saber como que um corpo dilata quando a gente esquenta ele. Então, a gente mede o comprimento desse corpo várias vezes seguidas para diferentes temperaturas. E a gente botou aqui num gráfico o comprimento em função da temperatura. Percebe que parece que existe uma reta
que descreve bem esse comportamento. Mas como minhas medições não são perfeitas, esses pontos estão dispersos aqui um pouco em torno dessa reta. Se a gente quisesse achar uma reta exatamente que passa em todos esses pontos, a gente precisaria achar alguma função y igual a beta 1x mais beta 2, ou seja, a equação de uma reta aqui, que, quando a gente faz isso, me dê certo que essa equação bata para todos os pontos. Então, para cada ponto aqui que a gente tem, digamos que a gente tenha 20 pontos, nós vamos ter 20 equações. A equação que tem que bater para as coordenadas do ponto 1, para as coordenadas do ponto 2, e assim por diante, certo? A gente teria que ter até o y20, que cada um dos y é igual a beta 1x mais beta 2. Esse aqui, por exemplo, seria um sistema de 20 equações com só duas incógnitas. Ele não vai ter solução. Não existe uma reta que passa por todos esses pontos. Mas a gente gostaria de saber de qual é a melhor solução. Qual é a reta que melhor descreve esse comportamento. Então, imagina o seguinte. Essa matriz aqui desse sistema seria uma matriz grande aqui. A gente teria um sistema, essa matriz aqui, vezes o meu vetor beta, igual à minha lista aqui dos y. Certo? Essa matriz ela teria 20 linhas e 2 colunas. Então, ela pega um vetor do R2 aqui e me dá um vetor do R20, certo? Ela pega um vetor de 2 coordenadas, no caso aqui que é o beta, e me dá um vetor de 20 coordenadas. Só que o vetor que a gente gostaria de obter não pertence à imagem dessa minha aplicação por essa matriz A aqui, certo? Enxergando isso como uma transformação linear, eu tenho uma transformação linear aqui, que a partir desse vetor vai me gerar um outro aqui. Só que o conjunto de todos os vetores que podem ser gerados estão nesse espaço bidimensional dentro do R20. E eu gostaria de gerar esse vetor B aqui. Eu não consigo gerar esse, mas eu posso descobrir quem é o vetor que pertence à imagem dessa transformação, ou seja, qual é o beta que eu posso obter que me leva mais próximo desse B aqui. E, geometricamente, essa ideia mais próxima é a projeção ortogonal, certo? Então, em vez de obter o B, eu vou tentar obter o mais próximo do B que eu consigo, que é a projeção ortogonal do B sobre esse subespaço aqui. Fazendo as contas disso, a gente vê que o sistema que a gente queria resolver, que era A beta igual a Y, não tinha solução. Mas a gente pode resolver o sistema A transposta A beta igual a A transposta Y. Esse sistema aqui agora vai ser um sisteminha 2 por 2. E a resposta dele vai ser o vetor beta, eu vou chamar de beta chapeuzinho, que me dá os coeficientes da melhor reta possível. Então, quando um sistema não tem solução, a gente pode procurar a melhor solução possível. E essa melhor solução vem dessa ideia de projeção ortogonal e ela pode ser obtida resolvendo esse sistema aqui. A gente multiplica dos dois lados pela transposta da matriz e resolve esse sistema menor. Então, essa aqui é a ideia do mínimos quadrados. Esse B aqui vai ser a nossa solução de mínimos quadráticos. O último tópico que a gente tem para discutir, finalmente, é o conceito de autovalores e autovetores. E isso aqui tem infinidade de aplicações. A ideia é o seguinte. Nós procuramos, quando a gente fala de autovalores e autovetores, para uma matriz A qualquer. Então, a gente tem uma matriz A. E a gente quer saber se existe algum vetor, V, tal. O último assunto que a gente tem para tratar ainda de álgebra linear é o que a gente conhece por autovalores e autovetores. Então, imagina que a gente tem uma matriz A e um vetor V aqui. Esse vetor V a gente chama de um autovetor, aliás, da matriz A, se quando a gente fizer essa multiplicação A por V, a gente obtém simplesmente lambda vezes V, algum número, esse lambda aqui é um escalar, um número, vezes o vetor V. Então, a gente tem um vetor aqui V diferente de zero. A gente aplica essa multiplicação de matrizes, mas o vetor V enxerga como resultado simplesmente a multiplicação por um número. Saber os autovetores de uma matriz permite que a gente resolva o problema de maneira mais fácil, porque é muito mais simples a gente multiplicar por um número do que multiplicar por uma matriz, certo?
Então, nesse caso aqui, em que a gente tem que isso aqui acontece, a gente diz que V é um autovetor e que o nosso lambda é o autovalor associado a esse autovetor. Então, por exemplo, se o lambda for 3, eu sei que se eu multiplicar A por V, eu vou obter 3V, certo? V é um autovetor, lambda é o autovalor associado a ele. E daí, como que a gente pode descobrir quais são os autovalores e os autovetores de uma matriz? Pelo polinômio característico. Como assim? A gente sabe que a gente precisa, então, para que seja um V um autovetor, que AV seja igual a algum lambda vezes V, certo? Isso é a mesma coisa que dizer que lambda V menos AV é igual a zero. Ou ainda que lambda vezes a identidade vezes V menos AV é igual a zero. Eu escrevi lambda vezes a identidade por dois motivos. Multiplicar pela identidade não muda nada, certo? E isso me permite escrever uma matriz vezes V menos outra matriz vezes V. Ou seja, essa equação aqui pode ser escrita como a matriz lambda I menos A vezes V igual a zero. Percebe que V, por definição, tem que ser um vetor diferente de zero. Então, V igual a zero sempre faria com que isso fosse verdade. Agora, se V é diferente de zero e essa equação é verdade, significa que essa equação aqui, ela possui, então, mais de uma solução. Se ela possui mais de uma solução, ela obviamente possui infinitas soluções, certo? Nossos sistemas possuem ou uma, ou nenhuma, ou infinitas soluções. Bom, como que a gente pode descobrir se essa matriz aqui possui infinitas soluções, ou para quais valores de lambda ela possui infinitas soluções? Calculando o determinante, certo? Se ela possui infinitas soluções, quer dizer que a solução não é única e, portanto, a matriz ela não é invertível. Ou seja, o determinante de lambda I menos A tem que ser igual a zero. Essa aqui é a nossa equação-chave para trabalhar com autovalores e autovetores. Percebe que o determinante vai ser uma expressão que depende desse lambda aqui. E essa expressão é um polinômio. Vai ser um polinômio que depende do lambda, que a gente chama do polinômio característico da matriz A. As raízes desse polinômio, certo? A gente vai ter uma equação da forma polinômio igual a zero, vão ser os autovalores da matriz. Por exemplo, se eu tiver uma matriz aqui, 2, 3, 3 menos 6, e eu quiser calcular o polinômio característico, eu vou fazer o determinante, então, de lambda I menos A. Isso aqui vai ser... Lembra que lambda I vai ser a matriz lambda 0, 0, lambda, certo? Lambda vezes identidade. Então, essa matriz menos A vai ser lambda menos 2, menos 3, lambda mais 6. E o determinante é esse produto menos esse. Então, é lambda menos 2, lambda mais 6, menos esse produto aqui que é 9. Então, nós temos o nosso polinômio característico sendo lambda ao quadrado, menos 2 mais 6 dá mais 4 lambda, menos 12, menos 9. Então, menos 21, igual a zero. Se a gente quiser descobrir quais são os valores, a gente faz Bhaskara ou produto de soma. A gente tem dois números que multiplicados dão menos 21, que somados dão menos 4. Então, esses números são menos 7 e 3. Certo? Então, os dois autovalores dessa matriz são menos 7 e 3. E quais vão ser os autovetores associados? Bom, se eu substituir lambda igual a 3, por exemplo, eu vou ter aqui, substituo, por exemplo, lambda igual a 3, e vou obter uma matriz que vezes V tem que dar zero. Essa matriz aqui que eu obter, eu vou saber com certeza que ela não é invertível, que ela possui infinitas soluções. E daí, essas infinitas soluções vão me dar quem é o autovetor V. Por exemplo, se eu fizesse essa conta agora para lambda igual a 3, calculasse essa matriz aqui para o caso do lambda ser 3, a matriz seria 3 menos 2, 1. Aqui, menos 3 e
3 mais 6, 9, certo? Então, eu tenho que imaginar que eu tenho essa matriz aqui, vezes V, igual a 0. E os autovetores, então, associados a esse autovalor lambda igual a 3, vão ser aqueles números, aqueles vetores V, para os quais essa equação aqui é verdade. Todos os vetores diferentes de 0, para os quais essa matriz vezes V vai dar 0, certo? Então, assim, eu primeiro calculo os autovalores, e sabendo eles, eu posso descobrir quem é o autovetor associado a cada um deles. Uma outra maneira de enxergar isso é pelo processo de diagonalização. Qual é a ideia? Digamos que eu tenha aqui um vetor x, e esse meu vetor x possa ser escrito como uma combinação linear de autovetores da matriz A. Então, o x é, por exemplo, C1, V1 mais C2, V2, em que V1 e V2 são autovetores. Daí, eu sei que A vezes x vai ser A vezes isso aqui, ou seja, C1, lambda 1, V1, mais C2, lambda 2, V2, certo? Nesse sistema de coordenadas da base constituída pelos autovetores, a minha operação, a minha transformação linear consiste simplesmente em multiplicar cada uma dessas minhas coordenadas por um valor constante, certo? Então, essa transformação linear aqui, ela é mais fácil se eu representar o meu sistema na base dos autovetores. Esse processo aqui de representar o sistema na base dos autovetores, fazer a operação linear aqui, a transformação linear nessa base, ou seja, multiplicar pelos lambdas, e em seguida voltar para a base que eu tinha, é o que a gente chama de decompor a matriz em uma fatoração que é diagonalizada. Como assim? Se eu fizer uma matriz, que a gente chama em geral de P, que cada coluna é um autovetor, e eu fizer uma matriz D, em que eu tenho os autovalores na diagonal e 0 no resto, eu posso escrever a minha matriz como A, aquela minha matriz A, como sendo P vezes a matriz D vezes a matriz P inversa. O significado disso, fazendo as contas, é quando eu multiplicar esse cara aqui por algum vetor x, eu estou passando para a base dos autovetores, aplicando a transformação linear nessa base, que consiste numa transformação simples, uma matriz diagonal, e depois voltando para a minha base normal. Uma matriz que pode ser escrita assim é uma matriz diagonalizável, certo? Diagonalizável. E para que eu possa fazer isso, eu preciso conseguir escrever um vetor qualquer com uma combinação linear de autovetores. Ou seja, os meus autovetores, todos os meus autovetores, eles devem formar uma base para o espaço vetorial que eu estiver atuando, certo? Se os meus autovetores formarem uma base, então eu sei que a minha matriz ela é diagonalizável, certo? Eu consigo fazer esse trabalho no sistema de coordenadas dessa base aqui. E daí, então, para fechar, as condições que a gente tem que verificar para ver se a matriz é diagonalizável é, então, que os autovalores, todos os V's, sejam linearmente independentes, certo? Se os vetores forem linearmente independentes, a minha matriz ela é diagonalizável. E uma condição é que, se todos os meus lambdas, todos os meus autovalores forem diferentes, então eu posso afirmar que os meus autovetores são linearmente independentes, certo? Pode acontecer da matriz ser diagonalizável com alguns lambdas iguais, mas sempre que eles forem diferentes, a minha matriz vai ser diagonalizável, certo? E com isso a gente fecha, então, a nossa revisão de todos os conceitos de álgebra linear. É isso aí.